Olá, eu me chamo Cira Ramos, esse é meu nome artístico. Sou professora de letras, minha formação é letras, mas também sou atriz, também formada em São Paulo, e apesar de ser de Curitiba, nasci em Curitiba. E eu vim fazer esse vídeo com uma proposta de mostrar um pouquinho do que seria um trabalho de um contador de história. Todos nós podemos ser um contador de história. Não necessariamente você precisa ser um professor, ou você precisa ser um graduado, um mestre, um doutor. Basta que você seja um sujeito pensador. E é um gancho do pensamento em que nós fisgamos ele com dedicação. E essa dedicação no teatro ou na própria vida, nós podemos captar na natureza, nas pessoas, nos objetos inanimados, por que não? Né? Eu sinto que há uma necessidade de expressar algo. Então, se eu sinto essa necessidade de expressar algo, eu vou contar essas coisas para alguém. E quando você está diante da tua plateia, seja 1 ou 1000, não importa, essa história tem que pelo menos tocar, pelo menos ter uma catarse, né? Pelo menos ter um sentimento que ela possa identificar ou sentir na própria vida, do cotidiano dela, né? Então, quando nós falamos em contar histórias, além da gente ter que fazer uma coisa, fazer essa história vibrar, ela ser um bom roteiro, né? Mas principalmente eu acho que você tem que fazer com que a sua plateia, com o seu espectador, com o seu aluno, observe e pense. Porque se há reflexão entre essa conexão, aí sim é uma parte significativa, né, de tudo isso. Então, penso que todas as coisas que fazemos, independente se somos professores, mestres, enfim, independente, mãe, pai, tio, avó, avô, aquilo que vamos passar para as outras gerações, temos que passar com amor. Isso é o principal, né? Nós precisamos passar com amor. Mas as técnicas que nós utilizamos, sendo no teatro, eu escrevo também peças para teatro, né? As peças dramáticas. Então, assim, eu necessito não só da minha criação, mas eu necessito do leitor, eu necessito daquele que está me lendo, aquele que está me observando, aquele que está me assistindo também. Porque eu percebo, quando eu estou no palco, eu percebo o olhar da plateia. Apesar de estar no personagem, eu, observadora, como atriz, eu observo o público, eu observo e sei quais são as expressões que eles estão sentindo, o que eles estão sentindo. Se eles estão sentindo sono, se eles estão sentindo tristeza, se eles realmente estão na peça, se eles não estão nem ali, né? E o mais interessante é segurar esse público, né? O mais interessante é você trazer esse público realmente para dentro da história, porque estar dentro da história é o mais importante, né? É entender que ali ele está absorvendo uma história, e essa história ele vai comparar ou não com o seu cotidiano, enfim, né? Nem sempre isso acontece, mas em algum momento da vida ele vai falar: puxa vida, olha, aconteceu isso lá, e aquela peça e tal, eu assisti, ou então alguém contou uma história para mim. Puxa vida, que legal, né? Então é exatamente isso. Eu acho que ser contador de história, necessariamente você tem que passar verdade. Eu acho que o mais importante é você olhar para dentro de você antes, trazer o personagem,
buscar de dentro de você esse personagem, usar todas as expressões, porque é muito importante você ter as expressões, o corporal, trazer a semântica, né, verdadeira da palavra, né, fazer sentido para essas crianças ou para o espectador, enfim. Então é muito importante que a gente reaja diante disso, mas fazendo com que, principalmente, ele tenha essa catarse, para que principalmente ele consiga ter esse sentimento ou de choro, ou de alegria, ou de raiva, ou de qualquer expressão que seja, mas que ele consiga se manter na história. E ser um contador de história, qualquer um pode ser, mas tem que ser contada essa história com amor, seja a história que for. Pela estrada fora eu vou bem sozinha ou bem acompanhada. Eu troco meu tom de voz conforme a reação do espectador ou da peça que exige. Se eu sinto que minha plateia, sejam crianças pequeninas ou sejam os adultos, se eu sinto que elas estão frias, que elas não estão sentindo absolutamente nada, e já me aconteceu, eu chamo a atenção para aquela pessoa ou para aquele público. Aconteceu alguma coisa errada aqui, penso, né, comigo, e então eu invento naquele instante algo que chame a atenção daquela criança ou daquele espectador. Claro, se a proposta me der essa chance, que normalmente as peças que eu escrevo dá essa chance, né, me dá essa bagagem, me dá essa chance para que eu possa fazer esse improviso, que não é todos os atores que fazem, né? Mas eu consigo fazer esse improviso com essas crianças, né? Ou com essa plateia. Agora, quando é um texto fechado, como Shakespeare, enfim, como outros textos fechados, eu não posso mexer no texto, mas posso mudar minha voz. Ou posso fazer uma leitura, uma releitura em cima do texto. Aí pronto, aí eu posso fazer isso. Compreende? Mas, para não me estender muito aqui nesse vídeo, eu quero dizer a todos vocês que o mais importante é você contar para você a história que você quer contar para o outro. Se algo acontecer com você, quando você contar essa história na frente do espelho ou em qualquer lugar, numa praça sentada ou sozinho, vão achar você louco e tudo bem. Também não é importante. Mas o mais importante é você sentir a história que você está contando, porque a partir do momento que você sentir essa história que você está contando, aí sim o outro vai conseguir sentir. Porque tudo começa por você. Esta é a mensagem. Conte sua história. Porque todos os dias podemos contar a história que quisermos. Podemos ser o que quisermos ser. Em qualquer história, cabe um pouquinho da gente. Um beijo grande.